Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Michel, eu sou responsável pelo setor de suporte técnico da Crompac, que é uma empresa de calibração e fabricação de equipamentos voltados para a área de higiene ocupacional. E hoje eu vim trazer para vocês um vídeo sobre a utilização dos equipamentos da Crompac. O SmartDB é um equipamento classe 1 com análise de banda de oitavas, extremamente prático e intuitivo de operação. Para ligarmos o nosso equipamento, nós iremos pressionar o botão vermelho, ou o botão on-off, para fazer a iniciação do aparelho. Nessa tela, a gente tem o número de série, versão de firmware e a data de calibração de fábrica. Após iniciar, o equipamento cai em sua tela principal, onde nós temos os itens dosimetria, configuração, consulta, comunicação USB e também a tela sobre, onde podemos encontrar todos os dados e informações do nosso equipamento. Para navegarmos por estes menus, a gente sempre vai pressionar as teclas direcionais para cima ou para baixo e o botão OK para acessar ou sair dos menus. Dentro dessa tela sobre, nós temos as seguintes informações: data de calibração, em fábrica, número de série do equipamento, versão de firmware ao qual o equipamento se encontra, erros para que seja identificado e corrigido em laboratório, TDN, TDOS e NDOS, que é uma espécie de conta-giros do equipamento, trazendo para a gente o tempo total de uso desse equipamento, desde que ele foi adquirido. Wireless seria o sistema de comunicação à distância do nosso aparelho, se ele tem ou não habilitada a função, vai aparecer aqui como sim ou não, e as normas de fabricação do seu aparelho. Ainda sobre as informações do equipamento, é importante ressaltarmos que o equipamento de vocês é um equipamento classe 1 que possui análise de banda de oitavas. Ele também possui uma memória capaz de armazenar até 60 avaliações e uma autonomia média superior a 20 horas de utilização. Pressionando o botão OK, a gente sai desta tela e acessaremos agora o menu de comunicação USB. Dentro dessa tela, nós temos a seguinte mensagem: conecte o cabo USB. Para utilizar o software, pressione OK para sair. Então, sempre que a gente for baixar uma avaliação deste equipamento, nós precisamos colocar o equipamento nessa tela e, posterior a isso, conectarmos ele ao computador. Feito esse processo, a gente acessa o software e baixa as medições. E é importante mencionarmos que, para baixar os arquivos, o equipamento deve permanecer nessa tela. Caso você pressione seta para a direita ou para a esquerda, ele altera a velocidade de comunicação. E caso você pressione OK, ele sai dessa tela e, consequentemente, não baixa os arquivos, tá? Então, é importante, sempre destacar esse ponto. Para baixar as medições, tem que se manter o aparelho nessa tela. Posterior aqui à tela de comunicação USB, nós iremos acessar ao menu de consulta, onde nós já conseguimos visualizar em tela todas as medições que foram feitas e que estão salvas aqui na memória do nosso equipamento. Então aqui a gente consegue visualizar o dosímetro 1 e o dosímetro 2, ou seja, as duas normas que o equipamento faz a nossa avaliação simultânea. Além disso, pressionando a seta para a direita ou para a esquerda, a gente navega por todas as medições que estão salvas na memória desse equipamento. Então aqui em cima elas ficam enumeradas, de 1 a 60, fica também ali com a data e o horário que a medição foi realizada. Caso você queira excluir esse arquivo, você vai pressionar aqui o botão laranja, que tem uma lixeira ao lado. Então pressionou, segurou por 3 segundos, ele vai fazer a exclusão do arquivo. Se eu solto antes, ele não finaliza o processo de exclusão. Então aqui é uma exclusão manual, uma a uma dessas avaliações. Ainda aqui, nesses dados da medição, se a gente pressiona a seta para baixo, nós temos acesso ao gráfico de frequências, onde já conseguimos visualizar a análise de frequências dessa medição realizada. Pressionando o OK, a
a gente sai da tela de consulta e volta à tela inicial, podendo acessar aqui agora ao menu de configurações. Dentro do nosso menu de configurações, nós temos todos os dados configuráveis do nosso equipamento. Como já mencionado, o equipamento da Cronpac, ele é um equipamento apto para atender todas as normas que nós temos no âmbito nacional, né? Então NHO 01 e NR 15, e através do menu de perfil, nós conseguimos configurar os perfis normativos. Atualmente, o equipamento ele faz 2 avaliações simultâneas que estão cadastradas nas configurações de numeral 1 e 2. Dentro da configuração 1, nós temos os padrões da NHO 01, ou seja, critério 85, taxa de dobra 3, nível linear de integração 80, ponderação temporal slow e curva de frequência A, né, ponderação em frequência A. Caso eu queira alterar essas informações, eu pressiono seta para a direita ou para a esquerda, tá, para alterar, e para cima ou para baixo para navegar por esses menus. Pressionou OK, eu salvo a configuração. Já dentro da configuração 2, nós temos as mesmas informações, porém com a taxa de troca, né, como 5 para atendimento a NR15. Sempre que a gente vai iniciar uma avaliação, o equipamento ele vai iniciar ali com as configurações de numeral 1 e 2. Caso você precise fazer uma norma diferente, uma diretriz diferente, a gente aconselha que seja realizado os ajustes nas configurações de 3 a 5. E antes de iniciar a sua dosimetria, você pode selecionar qual perfil será utilizado para aquela medição em questão. Indo aqui em voltar, a gente volta para a tela de configurações. Próximo item é o data e hora, onde a gente altera a data e a hora do nosso equipamento, pressionando seta para cima ou para baixo eu altero, esquerda, direita eu navego pelos menus, tá? Então eu vou passando aqui pela data, depois eu chego aqui no campo da hora. Ajustei as informações, é só pressionar o OK, que ele salva e volta, tá? No item rede, a gente tem a possibilidade de alterar o número da rede de comunicação do equipamento com a Central Commander, tá? Não se faz necessária a alteração dessa informação, é mais ali em situações específicas de testes que você vai fazer essa configuração, no mais, esse menu não precisa nem acessar para mexer em nada. Em idioma, a gente tem a possibilidade de alterar a linguagem do nosso equipamento para português, inglês ou espanhol, tá? E aí sempre lembrando, setas, né? Para cima, para baixo, altera, esquerda, direita, navega, tá? Em registros de dados, a gente tem a possibilidade de ajustar o intervalo dos nossos histogramas. Hoje esse equipamento está apto para gerar histogramas que vão de 1 em 1 minuto, tá? E você tem a possibilidade de ajustar para desde 1 segundo até 10 minutos. O padrão é um intervalo minuto a minuto, mas você pode configurar isso de acordo com o tempo de medição que você vai realizar, tá? Geralmente, né, medições aí de jornada completa, de 70% da jornada, 50% da jornada, você utiliza o padrão do equipamento, que é o minuto a minuto. Se for fazer uma medição mais pontual ali, você pode ajustar esse tempo para 10 segundos, 20 segundos, enfim, fica muito ao critério de quem vai realizar ali a avaliação. Seta para cima e para baixo altera, pressiona OK, ele salva e volta para a tela anterior. Voltando aqui, a gente tem o menu formatar, tá? E aqui dentro do menu formatar, quando a gente acessa, a gente tem a seguinte mensagem: mantenha play pressionado para formatar ou OK para voltar, tá? Ao pressionar e segurar o botão play, né, que é o botão laranja aqui, por 3 segundos, eu inicio o processo de formatação do meu equipamento. Ao formatarmos o aparelho, eu não perco nenhuma configuração, tá, do meu equipamento. Eu apenas deleto as medições que estão salvas na memória desse meu dosímetro, tá? Então,
Importante destacar que a formatação ela apaga somente as medições e não desconfigura em nada o seu aparelho. Através aqui do item Display, a gente vai ajustar o tempo no qual a tela do meu aparelho vai ficar ligada até que ele entre em modo standby, isso quando ele estiver em medição, tá? E aí esse tempo ele pode ser configurado de 10 a 60 segundos, para cima e para baixo eu altero, o OK eu salvo, e aqui a gente tem a função senha, tá? Através dessa função senha, a gente pode alterar uma senha, né, de desbloqueio do nosso equipamento. Hoje o equipamento da Chrompak ele possui um sistema de bloqueio de tela composto por 3 níveis, 0, 1 e 2. Sendo que 0 é sem bloqueio, 1 bloqueio parcial, onde eu tenho somente o teclado bloqueado, então eu consigo visualizar a medição, mas não consigo pausar ou finalizar sem a senha de acesso. E o bloqueio 2, que bloqueia tanto o teclado quanto a tela, ou seja, eu não consigo nem mesmo visualizar a medição que está sendo realizada se eu não tiver ali a minha senha de acesso, tá? E aí aqui, através desse menu de senha, eu posso realizar a alteração dessa minha senha. Primeiramente, a gente vai informar a senha atual do equipamento, que é a senha 1111, tá? Então, geralmente, o equipamento ele sai com essa senha de fábrica. Então, colocou aqui a senha atual 1111, você vai pressionar o OK, e aí você vai ter a opção de informar a nova senha, tá? Ah, Michel, eu não quero alterar essa senha. Então é só pressionar o OK aqui que ele mantém o 1111, tá? E aí volta ali para a tela anterior. Caso você queira alterar, seta para cima e para baixo eu altero os numerais, esquerda e direita eu passo pelas casas decimais da minha senha. Por último, a gente tem aqui a função mic, que deve estar sempre como ligada, tá? Que é a correção do microfone. Essa função é mais de uso laboratorial. Indo aqui em voltar, a gente volta ao menu principal para podermos iniciar a nossa dosimetria. Para iniciarmos a nossa dosimetria, nós iremos pressionar o OK no menu dosimetria, e aí aqui eu tenho as duas normas ao qual o equipamento vai fazer a medição. Então aqui, como vocês podem observar, está piscando aqui em cima DOS 1, né, ou dosímetro 1. Seta para baixo ou para cima, eu altero aqui a minha configuração 1. Então, ó, eu passo aqui para 3, para 4, para 5, voltei para 1, caso eu queira alterar a norma na qual eu irei fazer a minha medição. Pressionei seta para o lado, ele pisca ali o dosímetro 2, mesma coisa, para cima e para baixo eu altero a configuração 2. Pressionei o botão OK, ele passa já para a próxima tela, ou seja, se eu não for alterar as normas, posso pressionar o OK direto. Dentro dessa próxima tela, nós temos aqui os itens jornada, stop e bloqueio. Seta para cima e para baixo, eu altero a minha jornada de trabalho de 1 minuto até 14 horas, tá? Seta para os lados, eu vou navegando aqui das horas para os minutos, dos minutos para os segundos, e depois eu vou aqui para o item Stop. O que é o item Stop? Então, digamos que eu defini aqui a minha jornada de 8 horas, e eu quero que ao término dessas 8 horas, o equipamento ele finalize automaticamente a medição. Eu venho aqui e coloco o Stop como sim. Deu 8 horas corridas de medição, o equipamento finaliza automaticamente aquela dosimetria. Porém, é importante a gente ressaltar que o stop ele só é válido caso a gente não pause a avaliação. Se eu realizar uma pausa na minha dosimetria, o stop ele deixa de ter utilidade. Ao lado do stop, a gente tem a função de bloqueio, onde eu posso definir os níveis de bloqueio de tela do meu equipamento. Então aqui ele está padronizado para o nível 0. E aí eu posso colocar entre 1 ou 2, tá? Lembrando, 1 bloqueia teclado, 2 teclado e tela, e 0 sem bloqueio. Próximos itens, que são nome, matrícula, departamento e grupo homogêneo, eu posso pressionar o botão laranja aqui, ó, para pular para eles, tá? E aí, seta para cima ou para baixo, eu vou colocando aqui as letras, né, do nome, da matrícula, enfim. Para a esquerda e para a direita, eu vou passando pelas casas decimais. Eu posso preencher esses dados por aqui? Claro, posso preencher por aqui.
Porém, é muito mais fácil e prático realizar esse preenchimento através de um cadastro que pode ser realizado via software. Então, todos esses dados você já pode deixar pronto no cadastro do funcionário que tem dentro do software, tá? Pulando aqui para o final, para o item atraso, nós podemos definir um atraso, ou um delay para início da nossa avaliação. Então eu tenho aqui de 5 a 30 minutos de atraso. Eu vou colocar aqui um atraso de 5 minutos. Quando eu der o play na medição, ele vai abrir uma contagem regressiva de 5 minutos. E após esses 5 minutos é que a minha medição efetivamente será iniciada. Pressionei o OK aqui, ele vai para a tela do ajuste com o calibrador. E aí, nesse momento, nós iremos utilizar do calibrador de nível sonoro da Cronpac, tá? Então, o calibrador de nível sonoro da Cronpac, ele é bem prático de utilização e extremamente intuitivo, tá? Aqui ele só tem o botão on-off, tá? Então, quando a gente pressiona aqui e segura por aproximadamente 3 segundos, ele já começa a emitir o nível de ruído aqui, tá? Que está na amplitude de 94 decibéis a uma frequência de 1000 Hz. Ele possui somente essa amplitude e frequência. A alimentação desse calibrador é realizada através aqui de uma bateria 9 volts, na qual a gente pode visualizar aqui, fazer a troca quando necessário, tá? E como que eu sei, tá, se essa bateria ela está baixa ou não, tá? Ele acende um LED vermelho aqui ao lado desse LED verde, indicando que o nível de bateria está baixo. Mesmo acendendo o LED vermelho, ainda dá para usar por um bom tempo essa bateria, mas já é um sinal aí que precisa ser trocado. Bom, calibrador ligado, eu vou acoplar aqui ao equipamento, tá? Sempre tomando cuidado, ó, de encaixar até o final aqui do encaixe do microfone, certo? Para ficar bem acoplado. Encaixei aqui o calibrador, eu vou aguardar o meu equipamento estabilizar em um valor de ruído próximo a 94. Então, no ajuste inicial, ele nem sempre vai cravar 94, porque a gente vai referenciar, a gente vai ajustar o equipamento para aquilo que o meu calibrador está emitindo. O meu calibrador ele está emitindo um ruído a 94 decibéis, é a minha referência. Então eu vou vir aqui no meu equipamento, ó, ele está lendo 94.4. Eu vou colocar para ajustar a 94, tá? Então eu pressiono o OK aqui em ajustar 94, onde está piscando aqui agora. Ele vai pedir para a gente aguardar e vai fazer esse ajuste. Apareceu sucesso aqui, ele fez o ajuste inicial, então já cravou ali agora 94. Então, sempre após o ajuste inicial, tem que bater aqui os 94, tá? Antes do ajuste, pode ser que bata mais de 94 ou menos, tá? E é normal, porque é nesse momento que você vai dizer que o seu equipamento está recebendo de ruído é 94 decibéis ou é 114, dependendo da amplitude aí do seu calibrador. Fiz aqui o ajuste, posso tirar o calibrador, tá? E agora eu tenho a opção avançar. Antes, do meu ajuste inicial, eu tinha também a opção de avançar sem ajuste. Porém, como a gente sabe, por norma, é obrigatório que a gente faça o ajuste inicial e o ajuste final, tá? Sempre antes e depois das medições devemos fazer esses ajustes. E o nosso desvio, entre o inicial e o final não pode ser maior do que 1 dB. Se for maior do que 1 dB, essa medição ela tem que ser refeita, tá? Então é importante a gente destacar esse ponto e sempre ficar atento a essa questão. Pressionei o OK aqui em avançar, o meu equipamento ele vai para a tela de dosimetria. Estando aqui ele na tela de dosimetria, ele está escrito aqui, ó, dosimetria não iniciada. Para a gente poder iniciar, a gente vai pressionar o botão laranja até ficar escrito play, tá? Então, ó, pressionei uma vez, foi para stop. Pressionei de novo, play. OK, e segura por 3 segundos. Segurei por 3 segundos, ó, o meu aqui ele abriu uma contagem regressiva, que é do atraso que eu coloquei. Se eu quiser pular esse atraso, novamente, ó, botão laranja, play, OK, 3 segundos. Aí ele vai me dar aqui, ó, dosimetria em andamento.
Se eu quiser deixar também o tempo corrido ali do atraso, eu posso deixar sem problema nenhum. Deu 5 minutos ali da contagem do atraso, ele vai mudar automaticamente aqui para dosimetria em andamento. Aqui a gente já consegue ver na tela a medição que está sendo realizada, os dados parciais, valor do ruído instantâneo aqui, né, que é o SPL. Pressionando o botão laranja, eu tenho a opção de finalizar e de pausar essa avaliação, tá? Então, caso eu queira pausar, vai ficar escrito aqui pause, eu pressiono e seguro o OK sempre, né? Os 3 segundos aqui, como forma de segurança. E aí, sempre aqui também na tela, vai aparecer qual que é o status da sua avaliação. Se é dosimetria em pausa, dosimetria finalizada ou dosimetria em andamento. Então, sempre muita atenção com essa mensagem, porque às vezes você pensa que segurou os 3 segundos e na verdade não segurou, e aí ele não iniciou, ou ele não finalizou, ou ele não pausou ali aquela medição, tá? Então sempre se atentar aqui. Para a gente poder fechar aqui essa parte, vamos finalizar aqui a nossa medição, tá? Pressionando aqui novamente o botão laranja até o stop, ó. Vou pressionar aqui, ó, até o 1 e vou soltar. Olha lá, ele continua em andamento, então por isso que é importante, né, aguardar aqui os 3 segundos e sempre conferir a mensagem ali também em tela. Então, ó, finalizei aqui a minha medição, dosimetria finalizada, ele pede para a gente pressionar o OK, pressionei o OK, vou vir aqui novamente com o calibrador, tá? Porque ele está me solicitando uma verificação final. E aí, de novo, acoplo aqui o calibrador ao equipamento, tá? Acoplei ao equipamento, importante também, ó, aguarda estabilizar, tá? Viu aqui que ele estabilizou em um valor de ruído próximo ali aos 94, ó, então o meu aqui ele cravou 94, eu pressiono seta para baixo em sim, OK, e aguardo o meu ajuste final. Lembrando, aqui eu posso ter um desvio de até 1 dB, né? A minha diferença pode ser de até 1 dB por norma. Tá? Então, não tem problema se o seu equipamento bater 0,2, 0,3, 0,4 de desvio. Está dentro da tolerância da norma, tá OK. Pode finalizar aqui a medição sem medo de ser feliz. Tá bom? Finalizou aqui, retirei o calibrador com o tempo ele desliga aqui sozinho, tá? Mas se você quiser, você pode pressionar e segurar aqui também para desligar. E aí aqui na tela de consulta, a gente já consegue visualizar a medição que foi realizada. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Precisando, tendo dúvidas, a gente vai deixar o nosso contato aqui embaixo, telefone e e-mail. E também, caso vocês queiram agendar um treinamento, através do nosso site, na aba de contatos, você pode fazer esse agendamento. Muito obrigado a todos!